A dor por estresse, ou melhor, a dor quando você não coloca limites na sua vida, nos seus relacionamentos. O estresse é tudo aquilo que estressa, vai além dos limites. Então, se a gente tem, por exemplo, um tecido e a gente começa a esticá-lo, e se nós chegamos nesse limite dele, continuamos a puxar, o que vai acontecer? Nós vamos estressá-lo. E se nós puxarmos um pouco a mais, nós vamos o quê? Estourá-lo. E quando nós pensamos nisso, numa questão física, nós pensamos, sabe, naquela atividade um pouco a mais que a gente tem que fazer durante a nossa rotina? Porque a gente já está cansada, nós estamos no nosso limite, já trabalhamos, cuidamos de casa, família, nananã. Estamos no nosso limite físico, mas, porém, entretanto, contudo, nós temos algo a mais para fazer. E quando nós rompemos essa barreira, nós estressamos o nosso corpo. Quando nós estamos num relacionamento, seja amizade, relacionamento íntimo, familiar, enfim, e nós já damos tudo para aquela pessoa, mas ela ainda requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de audição, um pouco mais de carinho, um pouco mais de algo que nós não temos para dar, a gente estressa as nossas emoções. E se nós doamos muito mais do que nós temos, nós acabamos com depressão, que é a ausência dessa emoção, desse sentimento. Quando a mente está overload, ou seja, repleta de pensamentos, e eu quero ler, pensar, resolver algo a mais, eu tenho um estresse mental, né? E isso, um pouco mais, vai dar um pane no sistema, que aí a gente pode chamar de enxaqueca, dores no pescoço. Então, quando a gente estressa o nosso corpo, a gente vai lesionar. E tem um canal que é muito importante, que é entre o cérebro e o corpo, que é a medula, que é a coluna. E essas informações de estresse passando pela coluna começam a gerar sintomas somáticos. E a nossa psicossomática, ela tem diversos níveis. O primeiro nível é o nível familiar. Quais são os meus valores familiares? De amor, cuidado, de merecimento. Como que eu lido com o meu corpo? Como que o meu corpo foi tratado desde o meu nascimento até como eu aprendi a lidar com o meu corpo através dos meus pais e como eu reproduzo isso até hoje, certo? Nós temos o segundo ponto, que é o eu. Então, o que eu aprendi e como eu quero? Então, eu aprendi a tratar o meu corpo de uma forma, meus limites de uma forma, mas na minha dor e na minha experiência, eu quero algo melhor, então eu vou mudar. Ou eu aprendi a sofrer tanto que eu vou reproduzir esses padrões. Então, eu tenho esse segundo ponto. E o terceiro ponto, que é um ponto que é extremamente delicado, que é o psíquico, né? Que é o coletivo, que é o que as pessoas esperam de mim, o que eu vou dar para essa sociedade, para o meu trabalho, para os meus amigos, e o quanto que isso me nutre. Porque se eu me der mais fisicamente para o meu trabalho, para os meus amigos ou para minha família, a mim vai faltar fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. E isso, quando a gente fala, e isso já foi um tema muito discutido em muitos dos meus trabalhos, nas minhas apresentações e workshops, a pessoa, ela tem uma reação de ser egoísta falar não. Mas muito pelo contrário, porque quando eu falo não, eu falo, esse é meu espaço, é isso que eu tenho para dar, e eu permito que o outro também traga algo para esse meio, que o outro também participe em amor, cuidado, escuta, e que eu entenda quais são as dinâmicas que me doam, que me absorvem e o que a gente troca. Reciprocidade diminui dor. Reciprocidade traz amorosidade. Reciprocidade traz bem-estar. Por isso que quando eu trabalho com a psicossomática, Fanhua Meiji, que foi o curso que eu desenvolvi com muitos anos morando na China, no Japão e aqui no Canadá, eu aprendi que essas memórias biológicas fomentam por vida e por resoluções. Porque tudo aquilo que a gente vive nos convida a ser vivido. Tudo aquilo que nós vivemos repercute em algum nível do nosso inconsciente de alguma forma.
Então, às vezes, nós sentimos dores, limitações, ansiedades, sonhos, vontades, felicidades em diversos momentos, mas isso foi construído através de muitos anos da nossa experiência e, inclusive, através de um material genético. Porque toda a ancestralidade da mãe e toda a ancestralidade do pai se conjuntaram nessa célula humana que somos nós. Então, às vezes, eu sinto dores programadas biologicamente pelos meus pais. Que eu, quando assumo essa dor, eu vou ou ressignificar e mudar, ou eu vou reforçar e revivê-la. E aí é uma decisão muito grande do que a gente vai fazer com tudo isso. Porque é muito dinâmico. Por isso que é tão importante esse processo de se conectar e integrar essas forças. Porque se eu entendo o meu padrão de pensamento e comportamento, porque as pessoas falam, Mara, mas você é fisioterapeuta. Como assim você é fisioterapeuta psicossomática? Mas eu tive que estudar Cognitive Science para poder integrar. Eu estudei medicina tradicional chinesa para poder trazer. E trazer o quê? Trazer que o ser humano ele é único. Que às vezes eu não falo com a boca o que eu sinto, mas eu me fecho, porque eu não quero trazer aquela informação, eu não quero falar, eu não me sinto bem, eu não me sinto acolhida naquele meio. Ou às vezes tem gente que a gente fala inglês, chinês, holandês, o que precisa falar, porque a gente se sente mais à vontade, a gente sente espaço, a gente sente amor por aquilo. Ou às vezes a gente precisa falar o que a gente precisa, porque não tá entalado. Então, as expressões, elas são tão através da fala quanto através do corpo. Vou trazer alguns exemplos que eu acho muito interessante. Como brasileira, né? Olha só, vocês já viram que eu falo com a mão, com o corpo, com a voz, eu gosto de falar. Essa semana eu comecei um emprego novo, numa clínica ótima de fisioterapia aqui no Canadá. E o meu chefe virou e perguntou pra mim, Mara, você é uma pessoa tímida? Porque eu vejo que você é muito quieta, eu vejo que você é muito observadora. E eu falei, não, eu sou introspectiva, então assim, eu tô sentindo o ambiente, porque é minha primeira semana, e quando eu me sentir mais à vontade, eu vou me soltar mais, eu vou participar mais, mas agora eu tô em nível mental, eu tô absorvendo informações e fazendo minuciosamente o que eu preciso. Quando isso se tornar algo natural na minha mente e no meu corpo, vai ser muito mais fácil de executar. Exemplo 1. Exemplo 2, quando eu morei no Japão. As japonesas, elas são lindas e elas são super calmas, silenciosas. A somática delas é diferente, a forma de expressão delas é diferente. Os movimentos delas são friamente calculados. Elas são maravilhosas. E quando eu, brasileira, cheguei conversando, eu era loud, eu era exacerbada perto delas, porque elas falavam, né? Eu fiz a curso de cerimônia do chá, era a coisa mais linda, mãozinha, curso de leque, kimono. Então, assim, era tudo muito lindo, mas era muito mais. O espaço delas são menores, né? As chinesas, elas têm um movimento mais articular, né? Então, ela não fala tanto com as mãos, mas a forma de expressão delas é muito no peito, no peitoral, no quadril. Então, elas se movimentam para expressar, não como nós com as mãos, mas com muita parte articular maior. Porque, assim, elas têm um espaço maior de expressão, mas ainda assim não é tão permitido quanto o nosso e não tão restrito quanto o japonês. Então, culturalmente, isso também traz uma forma bem diferente de expressar. E isso traz uma forma diferente de somatizar e também de se expressar. Então, olhando nessa diversidade cultural, e nós como brasileiros, nós temos essa diversidade intrínseca a nós, isso é tudo muito interessante. Por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital da China, foi mais de um ano que eu trabalhei lá, morei alguns anos na China, e todos os anos eu estava voltando para continuar minhas formações. Então, eles eram muito rápidos, assim, nos movimentos curtos, assim, articulares, tudo. O olhar deles, assim, eles conseguem entender a diferença do seu movimento ontem e hoje, porque eles têm um olhar mais humano, artístico, então eles gostam de observar como você está. E uma pergunta que eu gosto muito que os chineses fazem é Nida Shanti da Halma, sua saúde está boa? E o mesmo em japonês, né? Genki desu ka? Tá saudável? E a gente pergunta, né? Como que você está? How are you?
E aí eu comecei a perguntar para as minhas amigas chinesas, para minha mestre lá no hospital, né? Por que vocês perguntam como está a sua saúde e não como a pessoa está? Ela falou, porque se a pessoa falar assim, olha, hoje eu estou doente, eu posso trazer uma basquete, aqui eles falam, uma cesta de frutas para a pessoa. E eu posso ajudar na sua saúde. Então, se a pessoa está saudável, se ela está doente, eu consigo. Se ela está saudável, ok. Se ela está doente, eu posso ajudá-la. Agora, se eu pergunto para a pessoa, como você está? O estar é um ser e estar, então é uma coisa existencial. Então, eu estou bem, eu estou mal, eu estou triste. Nem sempre eu tenho recursos para poder ajudar aquela pessoa. E aí fica uma coisa superficial, tipo, nossa, como você tá? Ah, tô cansado. Ai, mas você vai ficar bem. Não vai ficar bem. Se você não descansar, você não vai ficar bem. Então, não fale para a pessoa. E assim vamos. Então, o que eu aprendi a perguntar? Sua saúde está bem? Né? Como você está se sentindo hoje? Como você está sentindo sua saúde hoje? Por isso que eu sempre falo saúde sempre, né? Porque é algo que você pode desejar ofertar para a pessoa e você também pode receber. Então, quando nós falamos de saúde, nós falamos da saúde física, emocional e mental. São os 3 corpos principais que eles reverberam para os nossos campos vitais, para os nossos campos bioenergéticos, para aquilo que nos alimenta e nos traz a força da consciência. Eu já vi muitas pessoas que chegaram no meu consultório e por dores físicas, após de tratadas, conseguiram melhorar, ter uma melhor qualidade de vida e poder andar. Agora, quando é um bloqueio mental, para a gente chegar no pensamento que está bloqueando, a gente tem que realizar todo um trabalho de qual é a dinâmica de pensamento e comportamento que está afetando aquela pessoa. Ou as emoções, tem emoção que absorve tanto, que fragiliza tanto, que consome tanta energia vital, que debilita a parte neuronal, que a pessoa não consegue se movimentar. E a gente tem que reconstituir, integrar essa mente com essa emoção, com esse corpo, para eles recuperar e se reabilitar para esse movimento. Então, pensar nessa dinâmica humana, né, é olhar para esse ser humano de uma forma mais total. E como a forma de adoecimento é um padrão não estático, porque a saúde e a doença, elas são uma eterna dinâmica. Então, a saúde, ela só acontece quando os 3 corpos, eles estão mais saudáveis do que doentes. E quando os corpos começam a se adoecer, aí ele vai consumindo a saúde. Então, a homeostase é o equilíbrio do corpo perante o dia a dia. Se a pessoa começa a se adoecer, a sentir dor, a se fragilizar, significa que o equilíbrio interno e externo, ele não está mais dinâmico, está um desequilíbrio dinâmico, que aí a pessoa ela vai agravando, 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 até travar, ter uma doença metabólica ou ter alguma disfunção. Então, que a gente precisa reintegrar esse ser humano, buscar uma linha de direcionamento e mover esse corpo, essa mente e essa emoção para esse caminho lindo que ele precisa construir, né? No Japão eles falam muito do Ikigai, né? O Ikigai é mova-se com um propósito. Mas não é esse propósito ocidental, que é achar algo que vai mudar o mundo. Não, o propósito é o que faz sentido na tua vida, né? O Ikigai individual é assim, por exemplo, hoje o que eu busco para minha vida, minha família e meu mundo externo, que são esses 3 padrões, né? Para mim, para o meu mundo externo, para minha família. O que eu quero para mim hoje com isso? O que eu quero daqui a alguns anos? O que eu quero para minha vida? Eu quero uma vida saudável para mim, eu quero uma vida confortável para minha família e eu quero impactar o mundo de uma forma positiva e quero deixar um legado de uma forma bonita para os outros. Esse legado pode ser plantar uma árvore e cuidar do seu jardim ou de um jardim comunitário, pode ser fazer algo grandioso, assim, nível internacional, pode ser o que você tiver para você, né? Então essa beleza da vida, eu acho que tudo é lindo, né? Eu já tive pessoas que no encontro mudaram a minha vida, e tive palestras que mudaram a minha vida, eu tive um momento que eu olhei para uma flor e falei, gente, isso é um milagre, isso é a coisa mais linda do mundo. Então a gente começa a ressignificar a importância da vida nas pequenas coisas. E conforme a gente vai se distanciando da forma natural,
a gente vai se distanciando de quem nós somos. E a gente vai se distanciando do que faz sentido. E a gente se distancia do nosso corpo. E aí é onde a gente começa a viver no automático. É onde as doenças começam a aparecer. Porque nada do meu corpo e mente e minhas emoções estão integradas. Então tá cada um funcionando de um jeito, de uma forma aleatória. Eu esqueço o que é respirar. Eu esqueço o que é sentir. Eu esqueço o que é amor próprio. Eu esqueço desse templo que eu quero viver ao longo da minha vida. E reconectar com esse templo, com esse corpo, é alinhar a sua coluna, é fortalecer a tua coluna, é fortalecer o teu eu, é fortalecer a tua alma. E a tua alma, o teu corpo, as tuas emoções, elas são representadas pelo seu padrão de pensamento. Porque é onde você tem a consciência daquilo tudo que você age inconscientemente. Nós temos acesso a 20% do nosso consciente, os outros 80% são inconscientes. 80% do que nós fazemos é um reflexo da nossa história biológica, cognitiva e essencial, que está reverberando e está se manifestando. Por isso que quando eu pressiono um ponto neurológico do Fanhua Meiji, é como se toda uma onda despertasse no meu corpo, porque sai da periferia, vem para a medula, sobe pela minha coluna e vem para minha mente. Da minha mente isso reverbera e repercute por todo o meu corpo. É uma integração. Mas antes do Fanhua, a gente precisa respirar, ou junto com o Fanhua a gente precisa respirar. O Mindfulness é uma das ferramentas que eu uso no Fanhua, por isso que eu gosto muito do Mindfulness para trabalhar o estresse e a dor. O que é igual e é diferente, né? Porque esse Mindfulness, eu estudei Mindfulness na China, no Japão e aqui no Canadá. Mas a parte principal é estar presente, respirar, e o Fanhua traz a movimentação saudável, o fluxo, né? Então, quando a gente percebe que a gente perdeu a atividade respiratória, inclusive vou dar um exemplo. Hoje eu atendi um menino, ele é indiano, 22 anos, inteligentíssimo, super trabalhador, adoro ele, esse cliente maravilhoso. Aí eu falei, gente, a sua costela não tava mexendo na hora da sessão. Tipo, a gente tem que fazer uma liberação assim. E aí ele começou a respirar. Chorou, limpou tudo que precisava. Aí ele falou, Mayra, o que aconteceu? Aí eu pergunto pra ele, o que está acontecendo com um menino lindo de 22 anos como você tá sofrendo desse jeito? Aí ele me contou parte da sua história. E aí a gente começou a integrar, tipo, vamos respirar. Ele falou, não, Samara, sabe que eu tô usando aquele aparelhinho CPAP pra dormir que tem? Eu falei, não. Imagina você daqui 10 anos com esse CPAP, 32 anos. Não permito. Se daqui 1 ano você tá sem esse CPAP. Comecei a fazer um treino respiratório com ele. Eu falei pra ele, você vai fazer esse treino cedo, tarde, à noite. E aí depois você vai me trazer a resposta. E aí a gente vai começar agora essa jornada. Eu convido você também a fazer essa jornada. Uma jornada simples, inspirar e respirar. Isso vai mexer com a tua caixa torácica, com o seu diafragma e com a sua coluna. Isso vai melhorar o aporte de oxigênio para o seu corpo. Isso vai diminuir a acidez metabólica, porque vai tirar o CO2 do seu corpo. Isso vai melhorar o ciclo de água no seu corpo, porque vai aumentar essa bomba de pressão interna. E mais um ponto para vocês que eu vou passar, que é o Ba-Hui. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba são 8, Hui montanhas. Isso são os nossos ossinhos. Você vai pressionar e vai respirar. Assim, você faz esse movimento na altura do seu diafragma. Você respirou, você protegeu o seu chakra, o seu plexo solar, você aumentou a sua dinâmica energética e expandiu o seu pensamento. Provavelmente liberou essa área aqui da sua respiração. Que o Hui, como é a topo da montanha, ele vai aumentar a interação desse processo, né? Então,
Você faz 1 minuto dessa respiração e aí depois você me conta como você sentiu. Para mim já dá um efeito na hora. Então, comece a olhar mais para você, comece a refletir mais sobre você, comece a amar mais você. Começamos agora um projeto para entender como funciona somático, o corpo, o movimento, a dor, a transformação e tirar esse estresse e transformá-lo em integração. Tirar esse rompimento de limites e transformá-lo em amorosidade. Vem comigo, vamos juntos vencer a sua dor na coluna, essa dor na lombar, esse estresse através de algo que é lindo, que é a sua história. Muita saúde e gratidão. Tenha uma ótima semana e espero que vocês comentem aqui o que você achou de positivo, o que você aprendeu, o que você aplicou e o que você achou diferente na nossa experiência de hoje. Muita saúde e gratidão sempre. Como está a sua saúde? Me escreva aqui. Gratidão, Mayra Barbosa.